No exercício 4.33 de magnetostática, ao contrário dos circuitos magnéticos que a gente estava resolvendo antes, que tinham basicamente bobina injetando fluxo magnético no circuito, aqui a gente passa a ter problemas com ímãs. Eles são um pouquinho mais... eles têm um detalhe diferente, né? Aqui, então, no 4.33, no circuito magnético da figura 481, foram colocados dois ímãs idênticos em paralelo com o intuito de aumentar o campo no entreferro. Basicamente, isso daqui provavelmente está fazendo menção ao exercício anterior, que obviamente eu não resolvi ainda, mas que provavelmente tinha só um ímã, e aí aqui ele está mostrando o ganho de fluxo magnético por ter dois ímãs em paralelo. Né? Isso, inclusive, é parte de como a gente vai resolver o problema. Escreva as equações apropriadas para obter o campo no interferro, levando em conta a curva característica do ímã. Então, a indução do ímã BI vale μ0 HI, o campo no ímã, mais 0,8. 0,8 muito certamente é a indução remanente do ímã, né? Uma característica importante de caracterização desse tipo de material. Além de H, aqui só tem um entreferro, então ele chamou só de H. No entreferro, calcule também o valor de BI, ou seja, que é o campo no entreferro, e o valor da indução magnética no ímã. Nesse caso aqui, a gente continua usando os mesmos conceitos de circulação de campo e conservação de fluxo. Eu vou traçar uma linha, então, que vai passar pelo ímã, o ímã da esquerda, vai até o entreferro, volta e fecha o circuito para poder ter integral de HDL no circuito fechado. Obviamente, eu tenho agora um H e L que antes não tinha na parte dos exercícios anteriores, porque eu tinha só campo no entreferro, porque o resto do material que tinha no circuito magnético era só ferro, e aí tinha a permeabilidade do ferro muito maior do que a permeabilidade do ar, que fazia com que o campo no ferro fosse desprezível. Aqui o campo no ímã não é necessariamente desprezível, não é, e é por isso que eu tenho que levar em conta agora o termo HIL, que antes sumia quando era só H ferro nos circuitos dos que a gente resolveu nos exercícios anteriores. Aqui eu vou ter um entreferro com campo HE, eu não tenho NI, não tem bobina, voltas e espiras de bobina com corrente em lugar nenhum. Então, obviamente, essa integral de HDL vale toda a corrente que tem no circuito. Não tem corrente no circuito, então vale zero. Eu posso desenhar a segunda linha amperiana aqui, ela vai chegar às mesmas equações, então não vou fazer isso. Ela não traz nenhum benefício para a solução do problema, porque aqui a gente consegue ver o seguinte, eu tenho um campo HI, eu tenho um campo H, e obviamente, como eu quero resolver H primeiro, H pequenininho, né, eu vou isolar o HI na equação. Ele vai valer, obviamente, menos HE sobre L. Então, onde tiver HI, eu posso substituir por menos HE, espessura do interferro, e dividido pelo comprimento ou largura do ímã. Isso faz sentido porque o H no campo no interferro é sempre positivo, né? A gente viu em vários outros exercícios que eles sempre vão valer alguma coisa positiva. O HI aqui vai valer um valor negativo, porque espessura e comprimento do ímã são, obviamente, grandezas positivas, são grandezas físicas, dimensões reais, né? E isso faz sentido o H do ímã ser negativo, porque normalmente uma curva de caracterização BH do material magnético do tipo ímã, a gente costuma dizer que o ímã opera no segundo quadrante. E no segundo quadrante a gente consegue ver que a indução é positiva, mas o campo magnético é negativo. Então faz sentido o campo magnético no ímã ser negativo, não é um problema. É justamente o tipo de operação que a gente tem nesse tipo de material, tanto que costumam dar catálogo de caracterização do ímã só no segundo quadrante, que é onde ele normalmente, tipicamente, opera. Eu preciso aqui, essa equação em azul é só uma conclusão da equação em verde, eu tenho dois campos, eu preciso de mais uma equação para poder resolver esse problema. E vai vir muito provavelmente da equação de fluxo. Aqui, o que eu vou usar como analogia? Suponho que eu tivesse dois tubos, duas mangueiras, não sei como vai ser o exemplo lúdico mais concreto, e eu tivesse a saída aqui e eu fizesse uma junção, né? Juntasse essas duas mangueiras e colocasse na saída aqui desse mesmo, de um outro tubo aqui, e eu jogasse água nesse sentido, à esquerda, e nesse sentido à direita. É evidente que a água da esquerda ia descer, passar para cá, e a água da direita também ia descer e passar para cá. É muito difícil a água da direita caindo subir o tubo da esquerda, que também tem água caindo. Dependendo da força, e se não tivesse água caindo na esquerda, talvez fosse possível que caindo na direita, uma parte subisse à esquerda, se tivesse com muita força e velocidade, né, equivalente, e uma parte descesse. Como aqui já tem um fluxo empurrando para baixo a água, é muito difícil o fluxo empurrando para baixo da direita subir para a esquerda. Os dois vão provavelmente empurrar para baixo no tubo vazio aqui que não tem fluxo,
que vai estar, obviamente, ele vai ter fluxo, é a resultante da esquerda e da direita caindo. É exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui com esses ímãs. Eu tenho um ímã que está injetando fluxo para cima. Eu tenho outro ímã que está injetando fluxo para cima. É muito difícil o fluxo, para não dizer impossível, mas é muito improvável que o fluxo do ímã vá vir para a esquerda, porque tem um outro ímã empurrando para cima, que também, pelo próprio desenho do circuito, vai vir para a direita eventualmente. Então esse fluxo vai vir, vai passar para cá, vai se juntar com esse fluxo daqui, os dois vão vir para cá e vão convergir no interferro. Ou seja, o fluxo de um ímã mais o fluxo de outro ímã vai ser igual ao fluxo no interferro. Então a gente tem dois fluxos do ímã igual ao fluxo que eu vou chamar aqui só de φ. Então 2φi é igual ao φ no interferro. Quem é φi? Indução em I vezes a superfície dos ímãs. No caso, eu somei e eles são iguais porque eles têm a mesma superfície. Ah, não, aqui no caso valeria ainda 2φi. É só o fato de que a equação do φi é BIS, porque os dois têm a mesma superfície. Senão eu teria que calcular com superfícies diferentes, obviamente, né? Porque fluxo depende de superfície, né? Então aqui eu chamei de φi porque eles são exatamente iguais em termos de superfície, comprimento e campo, né? Mas senão eu teria que deixar eles separados porque eles teriam áreas diferentes e aí somar os termos, mas ainda assim igualar ao fluxo no interferro. Fluxo no interferro vai ser o B no interferro e no interferro eu posso dizer que o B é simplesmente μh vezes o Hzinho, que é o que a gente quer encontrar. Vezes também a superfície S. Obviamente S simplifica com S. BI é quem? É a equação característica do ímã que ele me deu. É possível que você note uma pequena dissonância entre a gravação, porque eu estava fazendo uma resolução errada, eu não estava a fim de gravar de novo, desde o começo. Mas aqui, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar para cá dividindo. A gente continua de onde eu tinha parado e eu me perdi no raciocínio. Eu vou ficar com μ0 HI, só que μ0 HI eu sei que eu posso escrever como menos HE sobre L mais 0,8 igual a 1 meio de μ0 vezes H. Eu quero resolver o H, então preciso passar esse termo que está aqui à esquerda para a direita com um sinal oposto. 0,8 vai valer. Percebam que vai ter μ0 H nos dois termos, né? Então vou deixar μ0 H em evidência. Aqui vai ficar 1,5 que estava. E vai vir do outro lado mais E sobre L. Então aqui, para resolver o H, é muito fácil. Eu pego tudo que não está multiplicando o H, passo para o outro lado. O Hzinho vai valer, então, 0,8 que ficou lá, à esquerda, dividido por μ0, vezes meio, mais E sobre L. E aí eu consigo, se eu tivesse E e L, eu não tenho as informações, e inclusive o problema é para ser resolvido analiticamente, eu poderia usar outro exercício que tem um ímã anterior às informações de E e L dadas e talvez encontrar a solução numérica. Mas a princípio a gente deixa nesse formato. 0,8 dividido por μ0, que multiplica meio mais a razão entre E e L. E do interferro e L do ímã. Para encontrar o BI agora é muito simples. Quem é o HI, né? O HI é menos esse H, encontrado aqui, vezes E sobre L. Então ele vale menos 0,8 vezes E dividido por L, eu vou deixar assim por enquanto, vezes μ0, que multiplica meio, mais E sobre L. E, obviamente, eu vou ter que pegar o HI e jogar na equação do BI. BI vale μ0, HI, ou seja, menos 0,8 E sobre L, dividido por μ0, que multiplica meio, mais E sobre L, e mais 0,8. Porque o BI vale μ0, H no I, vezes mais 0,8. Perfeito? μ0 simplifica com μ0. Aí aqui eu tenho o seguinte termo. Eu tenho em evidência, eu vou pôr 0,8. Aí eu tenho menos E sobre L,
dividido por meio mais E sobre L mais 1, que é o 0,8 em evidência, ficou aqui. Para deixar bonita a resposta, eu vou operar esse termo aqui, certamente. Bom, eu vou ter BI, que multiplica, é igual a 0,8, que multiplica todo esse cara aqui. O mínimo múltiplo comum entre esses dois é meio mais E sobre L. Quando eu dividir aqui e subtrair, vai ficar basicamente menos E sobre L. É o mesmo termo. No outro lado, eu vou dividir, vai ficar 1, multiplicar vai ficar mais toda a expressão de baixo, que é meio mais E sobre L. Lembrando que tudo isso daqui está multiplicando 0,8. Menos E sobre L vai cancelar com mais E sobre L. Vai ficar em cima só um 1,5. Então, BI. 1,5 vezes o 0,8 que está ali fora vai ficar 0,4. E embaixo vai ficar o que estava antes, meio mais E sobre L. Ou seja, eu preciso da informação de E e L para calcular esse BI que está em Tesla, né? E o campo H' que a gente calculou está em ampere por metro. Mas a solução é essa. É um pouquinho, como é analítico, dá um trabalhinho aqui de resolver um pouco essa fração. Mas ela fica no final 0,4 dividido por meio mais E sobre L. E esse é o cálculo do BI, que depende do HI que a gente calculou, que a gente sabe que o HI, pelas propriedades de E e L, né, que são sempre positivos, o HI vai ser negativo, mas a gente percebe que o BI vai ser positivo, por conta justamente daquele 0,8 que vai ser muito mais, ele vai ser maior do que μ0 HI. E aí, como HI é negativo, esse termo ainda vai ser negativo, mas menor do que 0,8, por isso que a indução ainda assim é positiva. Porque se E e L não importa qual for o valor, ainda vai ser um divisor negativo, 0,4 vai ser positivo, vai ser um divisor positivo, 0,4 positivo sobre um número positivo vai ser positivo ainda também. O que corrobora o fato de, como eu comentei, de que o ímã costuma operar no segundo quadrante. O B vai ser positivo e o H vai ser negativo, o que faz sentido. Perfeito? Assim que a gente usa para resolver um exercício com ímã, né? Tem que expressar o BI dele e jogar nas equações de fluxo e depois só fazer um trabalho de matemática. A gente se encontra então no próximo exercício, provavelmente usando o ímã ou um conceito de NI também, novamente, como os exercícios anteriores de circuito magnético. Até um próximo exercício.